Bom, gente, então é o seguinte, eu tenho visto muito essa grande discussão que existe aí entre os YouTubers, né? De um lado nós temos Nando Moura trazendo alguns conhecimentos mais profundos acerca da filosofia e da teologia, né? Uma visão mais conservadora, mais de direita. De outro lado nós temos YouTubers como Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira, que absolutamente não trazem nenhum conteúdo de fato, né? Mas também não é a proposta deles trazer conteúdo. A proposta deles é entreter, né? É puro entretenimento. Mas a gente vê muito essa questão, esse debate, né? Ateísmo versus teísmo, religiosidade ou não. É um debate profundo aí que a gente vê toda hora, né? Os YouTubers cascando pau em cima do cristianismo e do teísmo, né, das ideias da existência de Deus ou não. E volta e meia esses YouTubers dão a sua opinião acerca da existência de Deus ou não, ou da fé, da religião, das visões cosmológicas, né? E é sobre isso que eu queria estar falando aqui, porque na verdade é como o Nando Moura fala, né? Esses caras aí, PC Siqueira, Felipe Neto e o Cauê Moura, né? Eles não possuem um arcabouço mínimo para levantar esse assunto, tá entendendo? Eles não têm formação para isso. Eles não têm o menor conhecimento em teologia, filosofia, metafísica, assuntos que, por exemplo, você não vai ver o Felipe Neto, por exemplo, dando opinião dele sobre um tema, vamos supor, cirurgia cardiovascular, por exemplo. Você não vai dar opinião sobre um assunto que você não conhece. Para você dar uma opinião sobre cirurgia cardiovascular, você tem que ser um médico cirurgião com especialidade em cirurgia cardiovascular para você emitir uma opinião concreta sobre o assunto, né, com o mínimo de qualidade. Se você não é engenheiro, você não tem como opinar sobre engenharia, a não ser o que você lê na internet, ou vai no Wikipédia ver alguma coisa sobre engenharia, né? Ou seja, o senso comum. Você não tem como ir além do senso comum em uma área que você não trabalha. O engraçado é que, em relação à teologia, à filosofia, as pessoas que não têm formação nessa área se sentem muito à vontade em expressar a sua opinião leiga, né, a sua opinião de Wikipédia, de videozinhos na internet, sobre esses assuntos. É engraçado porque se você não é médico, você não vai dar uma opinião sobre medicina, né, áreas específicas da medicina. Você não vai ter coragem, porque você sabe que essa não é a sua área, não é disso que você entende. Agora é diferente, porque na filosofia e na teologia todo mundo se sente apto a opinar, a dar a sua opinião sobre esses assuntos, mesmo não tendo formação, tendo conhecimento específico nessas áreas. Então, assim, é como o Nando Moura fala, esses youtubers que não têm a menor preparação nisso, eles pegam a opinião do Zé do Posto, do Zezinho da rua de trás, né, opiniões do senso comum, e baseado nessas opiniões de senso comum emitem as suas opiniões, né? Então você vai ouvir esses caras falando que é um absurdo, eu não acredito nesse Deus vingador, esse Deus cristão, eu não posso concordar com essa ideia de um Deus que é um velho barbado sentado numa poltrona que lá de cima do céu pune as pessoas e perdoa esse, pune o outro, né? Essa visão leiga, essa visão chula de Deus, né? Pessoa que não tem o menor preparo em metafísica, por exemplo, teologia, filosofia, para dar opinião. Então eles reproduzem os conceitos do senso comum, né, acerca de Deus, né? Esse senso comum, né? Um velho barbado que criou o mundo, faça-se a luz se fez e criou o mundo. Tipo,
não conseguem compreender as esferas mais sutis desses assuntos. Então, eu vou tentar aqui trazer alguns conhecimentos mais específicos sobre filosofia, teologia, geometria sagrada também, para a gente começar a compreender que é muito simples compreender a existência de Deus. Não é simples, na verdade, é bem complexo, mas está longe desse senso comum, né? Um velho barbado, perdoa, pune, né? Que, oh meu Deus, me ajuda a ganhar o jogo de futebol, que, né? Esse Deus comum do senso comum, não é disso que a gente está falando, pelo amor de Deus. Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, pelo amor de Deus, vocês não têm preparo. Não é a área de vocês. A área de vocês, eu nem sei qual é. A área de vocês é o entretenimento, né? É a futilidade. Ou seja, realmente ninguém vai exigir que vocês tenham uma opinião acadêmica ou uma opinião mais formada sobre esse assunto. Não é da alçada de vocês. Então, na minha opinião, vocês deveriam ficar com os outros temas, né? Falar de futilidades da internet para atrair o público, gerar os acessos e viver a vida de vocês. Mas quando vocês entram nessa questão teológica e filosófica, vocês se humilham diante de pessoas que têm esse preparo, né, que têm essa formação, que dedicaram a sua vida a esses assuntos. Né? Então, como é que você vai discutir com pessoas como Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura e etc., né, que não têm esse preparo, né? Ou seja, não tem como discutir. O cara vai reproduzir o conceito do senso comum de Deus, né? Não conhece um Tomás de Aquino, não conhece um Santo Agostinho, não conhece um Anselmo de Cantuária, nunca ouviu falar em William Lane Craig, não conhece os argumentos ontológicos da existência de Deus, por exemplo, do filósofo contemporâneo Alvin Plantinga, né? Que são argumentos filosófico-teológicos de um alto nível que desculpa, são argumentos de um nível teológico altíssimo que seria impossível para uma pessoa que não tem preparo algum nessa área contra-argumentar, né? Até para um filósofo, até para um teólogo super experiente, você contra-argumentar os argumentos de Alvin Plantinga ou de William Lane Craig é muito difícil, porque são argumentos extremamente articulados, muito inteligentes, né? E que trazem a verdadeira concepção sobre Deus, né? Que são concepções profundas, baseadas em estudos sistemáticos da teologia, da filosofia, da metafísica, né? E não esse Deus barbado do senso comum que ajuda num jogo de futebol, ajuda você a comprar um carro, pune alguém por isso, pelo pecado daquilo, né? Um Deus do senso comum. Né? Vamos então começar aqui a falar sobre provas da existência de Deus. É claro que provas empíricas da existência de Deus, ou seja, provas laboratoriais, científicas, não existem. E não faz o menor sentido você exigir uma prova empírica de Deus, né? É o seguinte, nem tudo no mundo está restrito à questão empírica, né? A questão laboratorial de observação do mundo, né? Em tudo, por exemplo, a teoria da evolução, por exemplo, ela não é provada em laboratório. Ela não é uma teoria que chegou à sua conclusão, né? Darwin não chegou à conclusão do evolucionismo entrando num laboratório e fazendo testes empíricos, né? Com equipamentos laboratoriais e tal. A teoria da evolução ela é baseada em comparações entre espécies de animais e observando, retroagindo na história e compreendendo de uma outra forma. Por exemplo, conhecimentos históricos não são científicos, são históricos. Conhecimentos a nível social, né, de como se comporta a sociedade, também não são empíricos, laboratoriais. Existem questões que não estão no escopo do empírico, simplesmente. Por exemplo, a origem do universo. A origem do universo
são especulações. Existem até hoje em dia testes empíricos, mas é muito sutil, né? Não é como você não entra num laboratório e prova certos aspectos que não são laboratoriais, que não são empíricos, né? Que extrapolam o empírico. Existem várias questões que são reais, são estudadas por outras áreas do conhecimento que não a área empírica, né? Bom, vamos então aqui, esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que exige uma prova empírica da existência de Deus, ela já não está com a sua razão, né? Já não está funcionando a cabecinha da pessoa. Porque você não pode exigir uma prova empírica para algo que está fora do escopo da experimentação observacional, né? Você não tem como. Existem coisas que não são restritas ao empírico. É o que nós vamos trabalhar aqui, né? Algumas questões, né, que extrapolam isso. Então, assim, existem argumentos para a existência de Deus que não estão baseados no laboratorial, mas que existe toda uma lógica por detrás, né? Então, vamos começar aqui a ver uma questão muito séria. A questão da geometria sagrada, por exemplo, né? Eu não sei nem por onde começar, porque esse vídeo aqui eu não organizei um cronograma para esse vídeo, eu estou falando conforme vai vindo na minha cabeça. Mas no Templo de Osíris, existe um desenho que é encontrado no Templo de Osíris, que é esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Esse desenho encontrado no Templo de Osíris é conhecido como a Flor da Vida, né? Bom, o que é a Flor da Vida, né? Eu vou tentar explicar para vocês, começar aqui a trabalhar um pouquinho de geometria sagrada e vamos ver até onde a gente consegue ir nesse assunto, né? Bom, primeiramente, eu tenho aqui em mãos um Neocube, né? Um cubo de magnético, né? É um brinquedo, na verdade, um brinquedo de adulto, mas que é muito interessante porque ele simula a estrutura atômica, né? Ele simula a estrutura física do universo, né? Através de nanodots, que são cada um desses aqui é um nanodot, são esferas com alto poder magnético, né? De forma que formam essas figuras geométricas. Esse aqui é um cubo, um neocubo que eles chamam, né? Então é um brinquedo muito interessante porque como ele simula a estrutura física do universo, a estrutura atômica, a gente pode começar a observar alguns padrões da geometria sagrada nesse cubo aqui e começar a entender o que está por trás dessa história toda, né? Bom, eu vou desmontar o cubo, né, e vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar. Se você pega uma esfera, nós temos aqui uma esfera. Se você pegar uma esfera, bom, a esfera, ela é o quê? Ela é o fundamento do universo, né? A esfera, ela é a figura geométrica mais elementar de toda a realidade do nosso próprio universo, né? O círculo é uma figura geométrica simples, perfeita e que se encontra em todos os lugares. É o início, é o uno, é o ponto 1, é a criação, é o círculo. Se você pegar esse círculo, que é o fundamento de tudo o que há, e você circular essa primeira esfera com outras esferas do mesmo tamanho, não interessa o tamanho das esferas. Se você pegar uma bola de basquete e circular ela com outras bolas de basquete do mesmo tamanho, você vai adquirir, você vai chegar a um padrão. O mesmo padrão para qualquer tipo de esfera que você encontre, ou círculos ou esferas, não importa o tamanho. Pegou uma, circulou com outras, você vai descobrir um padrão, um padrão universal. Ele é necessário. Você não tem como circular essa esfera com outras esferas do mesmo tamanho e adquirir um outro padrão. Ou seja, existe aí uma questão de necessidade, né? Não é contingente, não é aleatório. Você pode até querer que surja um outro padrão dali conforme a tua vontade. Isso não vai acontecer. Você está diante de um conhecimento objetivo. Ele é necessário.
Ou seja, se você pegar essa bola e circular ela com outras bolinhas, é isso que eu vou fazer aqui, ó, né? Eu vou circular ela com outras esferas do mesmo tamanho. E vamos ver que padrão que nós vamos encontrar a partir disso, né? Vamos ver. Pronto. Observe. Certo? Temos a esfera no centro e outras esferas em volta. Quantas esferas foram possíveis de ser colocadas em volta? 6. Não é possível você colocar nenhuma esfera a mais ou a menos. Se você pegar uma bola de ping-pong circular com outras bolas de ping-pong do mesmo tamanho, você vai chegar a um padrão de 6. Somente 6 bolas podem ser circuladas em volta de uma esfera central. Então isso aqui é um padrão necessário, não há como fazer diferente, tá entendendo? Nós temos aqui o fundamento de todo o universo, o padrão hexagonal. Tá? O padrão hexagonal ele é o fundamento de tudo, ele é necessário, é a estrutura fundamental que está por detrás de todos os processos universais, desde um átomo, desde a formação das moléculas, a geração da vida, as galáxias, os planetas, etc. Todo o universo funciona segundo um padrão geométrico hexagonal. Não sei se vocês conseguem ver, vamos ver se a gente consegue enxergar. Você consegue enxergar até a estrela de Davi ali no meio, tá vendo? A própria estrela de Davi, que é conhecida pelos judeus, mas a gente chama ela de hexágono, né? Quer dizer, o hexagrama, né? Vocês estão vendo ali, ó, olha a estrelinha, o hexagrama ali no meio. Ele se forma naturalmente quando você faz esse padrão de círculos, né? Você circula uma bola central com outras 6, você já obtém ali a estrela, o hexagrama, né? Que é o fundamento de todo o universo. É aquela estrelinha que vocês estão vendo ali. Nós estamos diante de um processo que é necessário, ele não é contingente, você pode ter opinião se Deus existe ou não, você pode achar qualquer coisa, é isso que acham esses bobocas dos youtubers, e você pode achar o que você quiser, você pode crer ou não vai mudar, né? 1 mais 2 vai continuar sendo 1 mais 1 vai continuar sendo 2, e esse padrão aqui vai continuar sendo ele próprio, queira você queira ou não. Eu vou mostrar agora para vocês algo muito interessante. Eu vou continuar o processo que eu iniciei ali, né? Eu comecei a circular aquela bolinha com outras, né? Formando já o padrão hexagonal necessário para o universo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui que era o meu cubo, né? Agora ele está desmontado, e eu vou continuar o processo circulando as esferas, ó, né? Tá aqui, ó. Né? Eu vou continuar simplesmente circulando. Observem. Né? A bolinha central continua lá. Eu estou só continuando o processo com as demais esferas, né? Circulando, processo circular aqui. Ó. Vamos ver o que vai acontecer no final dessa brincadeira. Que padrão que nós vamos adquirir no final dessa brincadeira aqui. Tá? Acho que está indo certo. Perfeito. Temos aqui, só que eu tenho que tirar a bolinha do meio, que foi aquela primeira de todas, né, que a gente começou por ela. Eu tenho que tirar ela daqui do meio sem tentar estragar o negócio. Espera aí. Tirei a bolinha do meio.
porque ela vai se encaixar de forma perfeita aqui no último lugarzinho que faltou. Pronto. Observem este padrão formado pelas esferas, né? Nós temos aqui um padrão hexagonal. São 6 lados, né? Formando exatamente um hexágono. Ok? Você pode observar também as milhares de estrelinhas de Davi que se formam ali, tá vendo? Ó? Centenas de estrelinhas de Davi. No meio das esferas ali você vê já o desenho, né, das estrelas de Davi, dos hexagramas, né? Bom, nós estamos aqui diante do padrão universal. Toda a fisicalidade do universo, na verdade não só a parte física, mas todos os processos que coordenam a existência do universo, da formação dos átomos, as moléculas, a formação dos óvulos na geração da vida, toda a natureza, todos os processos naturais, todos os processos físicos, químicos, astronômicos, geométricos, todo o universo corresponde, quer dizer, está restrito a esse padrão aqui. O universo físico inteiro, ele obedece a isso aqui que nós chamamos de matriz universal. O que eu quero mostrar agora para vocês é o seguinte: a gente tem que agora tirar a nossa cabeça da visão bidimensional, tá certo? Porque o universo ele é tridimensional e nós estamos lidando aqui com um cubo, quer dizer, com um hexágono, né? Um hexágono bidimensional. Ele é bidimensional. Nós temos agora que esquecer a bidimensionalidade e focar no tridimensional para a gente começar a ir para o segundo passo do nosso aprendizado aqui sobre a geometria sagrada e a existência de Deus, né? Então, observe, tente forçar a sua visão. Vamos ver, ó. Tente forçar a sua visão. Você vai observar que você não está diante de uma figura bidimensional. Você não está diante de um hexágono. Você está diante de um cubo. Force a sua visão e tente imaginar aqui um cubo. Ó, olha ali, ó. Não sei se você consegue ver. Como que eu posso ajudar, né, para a gente conseguir enxergar isso? Eu vou tentar de alguma forma aqui, tentar fazer vocês enxergarem que nós estamos, na verdade, diante de um cubo e não... Vamos ver. Olha ali. Vocês conseguem ter noção disso? Ó. Né? Você está diante de um cubo. É um cubo. Opa. Né? Ó. Você está diante de um cubo. O nome desse cubo é Metatron cubo. O cubo de Metatron. Ou seja, é uma figura tridimensional que sustenta toda a realidade física do universo. Todo o universo físico se manifesta através desse cubo chamado cubo Metatron. Né? Então nós estamos aqui diante de um cubo, ou de um hexágono, né? Que é o sustentáculo de toda a realidade física. Toda a realidade física obedece a esse padrão. Isso aqui é conhecido como matriz universal. Existe uma matriz para o universo. O universo não é um acaso de aleatoriedade. Ele é inteiro fundamentado em cima de uma fórmula geométrica universal, que dá condição para todo o universo físico. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó, aqui do nosso ladinho, o Metatron cubo, para vocês verem. Tá? Estamos diante aqui do Metatron cubo. Mas eu quero agora voltar um pouquinho novamente, lá na Flor da Vida. A Flor da Vida encontrada no Templo de Osíris, é o mesmo processo, tá? A gente vai voltar ao Metatron, mas agora por um outro caminho. Se você pegar um círculo, tá? Então estamos aqui diante de um círculo. E você perpassar ele por um outro círculo do mesmo tamanho, você tem essa figura que eu estou mostrando. O nome dessa figura aí é Vesica. Vesica Physis, ou Vesica Piscis.
é o início da brincadeira. Porque você começa com o círculo, que é a estrutura fundamental. Se você anexar um próximo círculo nele, você já obtém o vesica. O vesica é uma estrutura geométrica de tamanho conhecimento. Ele é encontrado em todas as civilizações antigas. É um símbolo encontrado nos celtas, nos egípcios. Existe até um poço encontrado na região dos celtas, né? Onde você vê o vesica desenhado. Ele é encontrado em todas as áreas, em todas as sociedades antigas você encontra o vesica, sempre relacionado a grupos de intelectuais, né? De grandes conhecedores, né? E você vê o vesica sendo usado aí como um símbolo de autoconhecimento em sociedades antigas. Por quê? Porque ele é o princípio, o vesica. É uma estrutura que está relacionada até com a questão geométrica, por exemplo, da sexualidade. Eu não vou nem falar muito sobre isso. Está em tudo. Vesica está em todos os lugares. É uma estrutura fundamental para a compreensão da geometria sagrada. Mas se você continuar o processo, né, se você depois do vesica adicionar mais um círculo, e mais um círculo, e mais um círculo, você vai obter o lírio da vida. Tem até um pendurado aqui, né, por coincidência. Você vai obter essa figura aqui. O lírio da vida. Vou mostrar para vocês aqui. Ele é formado a partir de alguns círculos que vão se entrelaçando, né? A gente tinha no início um vesica, mas como vocês podem estar vendo aí nas imagens, né? Você vai interlaçando os círculos até você obter o lírio da vida. Tá? Figura geométrica fundamental também para a gente alcançar a flor da vida. Porque se você pegar um lírio da vida, continuar circulando, continuar o processo da geometria, você vai alcançar essa figura que eu estou mostrando para vocês agora, que é a flor da vida. Tá? A flor da vida ela é encontrada no templo de Osíris, como já mencionado, ela é encontrada em todas as sociedades antigas, em locais muito misteriosos, como pirâmides, templos, os templos na Grécia, os templos na China, nos Incas, nos Maias, né? Você encontra a mesma estrutura geométrica, sempre relacionada com níveis de conhecimento muito grandes, né? Pessoas de alto intelecto que compreendiam esse sistema geométrico no qual toda a realidade física está inserida, né? Então, a flor da vida é interessante que se você pegar a flor da vida e traçar alguns traços em volta, que eu vou mostrar para vocês, você vai chegar novamente ao formato hexagonal. O que vocês estão vendo ali é exatamente isso daqui, né? A flor da vida, isso daqui é a flor da vida, né? Só que a gente está aqui no padrão hexagonal, né? Que é o que vocês estão vendo aí agora na telinha, né? Vocês estão vendo a flor da vida já com os seus traços formando novamente o hexágono. E esse não se trata de um hexágono, se trata de um cubo. Ou seja, voltamos ao ponto que eu queria chegar, voltamos ao Metatron cubo, né? Então é o seguinte, todo o universo se manifesta segundo um padrão, tá certo? Que se for traduzido para matemática, para aritmética, né? Se a gente sair da geometria e puxar para aritmética, nós chegamos à proporção áurea, conhecido como 1,618. A proporção áurea que está relacionada aos processos de crescimento, os processos de geração da vida, né? O universo se manifesta segundo esses padrões. Tá certo? Na aritmética, 1,618, conhecido como proporção áurea, que era muito estudada por Leonardo da Vinci, por grandes mestres da arte, grandes intelectuais, pessoas de alto calibre, conheciam profundamente os padrões universais, né? A geometria, a sagrada geometria, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e na aritmética, a proporção áurea, 1,618. Se trata o quê? De um padrão matemático geométrico no qual todo o universo se manifesta. Vamos observar o seguinte: uma abelha, por exemplo, quando ela faz o favo, a abelha é um animal irracional, vamos dizer assim, não possui a razão, o intelecto, a capacidade de intelectual como os seres humanos possuem, né? Elas não possuem isso, mas, no entanto, a abelha, quando vai fazer o seu favo, olha que interessante.
ela faz o favo de forma inconsciente na forma do hexágono. O mesmo hexágono que nós temos aqui, a geometria sagrada. Ela não sabe por que ela faz aquilo, mas ela faz, a abelha. Só que esse hexágono, né, que nós estamos vendo aqui, ele não está só no favo da abelha. Os olhos de uma mosca naturalmente formam o padrão geométrico universal. Se você for para a casca de uma cobra, ela também esboça o hexágono universal. O casco de uma tartaruga, o polo norte de alguns planetas, como vocês estão vendo aí. E o mais interessante, o gelo. Esqueci, estava quase esquecendo aqui. Figuras microscópicas, né? Por exemplo, a estrutura da molécula de água, molécula de gelo, né? Flocos de neve, por exemplo. Vocês estão vendo, vou botar para vocês aí agora, tá vendo? É uma figura geométrica, é a mesma figura geométrica. Estamos aí diante do hexágono da matriz universal, que é encontrada tanto no favo de uma abelha, na casca de uma cobra, como na molécula de gelo, no cristal de gelo, né? O cristal de gelo, das mais variadas formas de cristais de gelo, todas elas obedecem à formatação universal, à geometria universal, o padrão no qual tudo está contido. Observe a molécula do cristal de gelo, né? É muito interessante porque é a geometria sagrada embutida em todos os cantos do nosso universo. No meu corpo, no seu corpo, nos processos da vida, do crescimento, nos processos físico-químicos, desde de uma galáxia a um pequeno átomo, todos eles se manifestam segundo um único padrão. Então, o mais interessante de observar aqui, no final das contas, é que o universo ele não é aleatório. O universo ele é programado. Existe uma programação, porra, por detrás do universo. Uma coisa que Felipe Neto e Cauê Moura e todos esses panacas aí que adoram encher a boca para falar: eu sou ateu porque eu não acredito nesse Deus do cristianismo, nesse Deus que é um barbado lá que criou o mundo. Puta que pariu. Vocês não têm a menor noção da profundidade da coisa. O universo ele não é aleatório, ele não é uma coisa que surgiu por motivo nenhum e está aí circulando por motivo nenhum, como querem crer os ateus cientificistas, né, que excluem totalmente uma inteligência por detrás do universo e creem que nós estamos aí de forma aleatória. O universo é um monte de coisas aleatórias e não existe um porquê, não existe um propósito último de todas as coisas, né? É simplesmente uma bola de acasos que gira e é o universo, né? Não é. O universo ele não é aleatório. Eu estou demonstrando para vocês aqui que o universo ele é ordenado. Existe um padrão por detrás de todos os processos que cercam o universo, né? Um padrão matemático, geométrico e um padrão inteligível, inteligente. Aí é que está. O Felipe Neto, por exemplo, comentou, como a maioria das pessoas hoje em dia, se elas acreditam numa força maior, elas dizem o seguinte: não, eu acredito numa força maior, mas não numa inteligência, né? Eu acredito numa energia que deu condições para o universo existir, mas não numa inteligência, né? É tão difícil acreditar numa inteligência superior, né? Tem que ser uma energia impessoal, sem razão, sem consciência, né? E não é, porque esse padrão universal que está por detrás de tudo, ele é inteligente, ele é um padrão matemático geométrico que não é aleatório. Se existe uma força maior, essa força ela é inteligente, ela possui consciência e vontade, ela possui razão para poder estruturar um universo segundo padrões racionais, segundo padrões de inteligência. Existe uma inteligência por trás disso daqui. Não é uma aleatoriedade, tá entendendo? Se eu pegar e amassar isso daqui e fazer uma bola de disforme, nós estamos diante do aleatório. Mas não, o universo ele é
como eu posso dizer, racional. Existe uma racionalidade por trás desse processo aqui. Nós temos um padrão, nós temos uma fórmula 1,618, proporção áurea, a geometria sagrada. Nós estamos diante de uma fórmula, de um padrão. Então, não é algo aleatório, né? Uma energia, se esse Deus, né, se o Deus que está por aí, né, que criou isso tudo, fosse uma energia impessoal, nós não estaríamos diante. Aí sim o mundo seria aleatório, né? Sem começo nem fim, seria uma coisa, um caos, como dizem os gregos. Mas não quando a gente aponta para o céu e fala, olha, o cosmos. Cosmos significa ordenado, organizado. Pitágoras, Tales de Mileto, os filósofos gregos, eles já tinham observado que o universo ele é ordenado, existe harmonia, existe um processo organizado que dá forma ao universo. O universo não é um caos aleatório, tá entendendo? Ele é organizado e essa ordem ela é inteligente. É uma estrutura matemática que os próprios seres humanos, por possuírem razão, consciência, conseguem compreender. Você não é burro, porra. Você consegue compreender a estrutura, né, matemática geométrica. Ou seja, nós que possuímos consciência e razão, conseguimos reconhecer um padrão no universo. E este próprio padrão ele não surgiu da aleatoriedade. Ele existe porque existe uma mente consciente, racional, capaz de imprimir no universo esse padrão, tá entendendo? Observe que, interessante mais de tudo observar é que aqui nós temos o padrão manifesto nessas bolinhas. Aqui nós temos o mesmo padrão manifesto no favo de uma abelha. Agora nós temos ele manifesto, né, impresso num cristal de gelo. Nós temos o padrão impresso em várias coisas no universo, mas ele próprio, na sua essência, ele não é físico. Tá entendendo? Imaginem o padrão geométrico universal, esse hexágono que eu estou mostrando para vocês, mas tente fazer uma força, tente imaginar ele puro, não impresso nesse objeto e naquele objeto físico, mas imagine o padrão universal, ele por ele próprio. É o que o Platão tanto tentou ensinar para as pessoas, né? O Platão dividiu o mundo entre o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é esse que nos rodeia aqui, formado por objetos físicos, que nascem, se desenvolvem e desaparecem. Essas bolinhas de nanodots, por mais que elas sejam bem duras, daqui a 250 milhões de anos essas bolinhas não vão mais existir. Daqui a 3 dias o favo da abelha derreteu, a casca da cobra se dissolveu, o cristal de gelo deixou de existir. As coisas no mundo sensível, segundo Platão, elas vêm e vão, elas estão sujeitas à corrupção, a passarem por um processo de transformação e desaparecerem. Agora, o padrão geométrico universal, fora da fisicalidade, né, ele pode ser impresso no mundo sensível. Você vai ver ele num favo, num cristal de gelo, numa casca de cobra e em todos os lugares na natureza, no olho de uma mosca, você vai ver o padrão ali. Agora, tire o padrão das suas versões impressas no mundo físico e imagine ele por si só. Por si só, ele não é feito de nanodots, ele não é feito de cera de abelha, ele não é feito de madeira, de ferro, de vidro, de plástico, de água. A estrutura universal que forma o universo, ela é inteligível, ou seja, ela é conceitual. Né? É muito difícil compreender isso porque a gente tende a imaginar a coisa impressa no mundo físico. Mas se você for ver a própria estrutura conceitual, né, a geometria sagrada nela própria, não impressa nisso ou naquilo, mas nela própria, a geometria sagrada ela é conceitual, ela não é física, né? No momento em que você imprime ela no mundo físico, cá está a geometria sagrada impressa no mundo físico. Mas ela própria não é física. Ou seja, existe realmente um universo paralelo ao nosso, não que ele esteja em outro lugar, mas ele está aqui. Só que
ele não é físico. Ele dá condição para que o mundo físico exista. Mas esse próprio padrão, ele é conceitual, abstrato. Ele não existe de forma física. Mas é ele que dá a condição para que o mundo físico exista, tá entendendo? Então, existe o quê? O que a gente chama de matriz. Existe uma matriz geométrica, uma matriz matemática, uma matriz racional, conceitual, que ela não é física propriamente, mas é ela que dá a condição para que o mundo físico exista, tá entendendo? Então é o seguinte, você pode destruir essas bolinhas aqui. Você pode pegar um maçarico aqui e derreter elas. Você pode pegar um favo da abelha e desaparecer com ele. Você pode pulverizar a casca da cobra. Você pode fazer com que todas essas coisas deixem de existir. Mas a estrutura, o padrão, o conceito, a ideia, né, como diz o Platão, né, o mundo das ideias do Platão, o mundo inteligível, não pode ser destruído. Então é o seguinte, um hexágono que possui 6 lados, ele vai sempre possuir 6 lados e não há como destruir essa ideia, não há como destruir esse conceito. Você pode pegar os hexágonos na natureza, né, o da casca da cobra, os exemplos todos que eu dei na natureza, você pode destruir com a fisicalidade, mas a estrutura intelectual, a estrutura pura da coisa, ela não pode ser destruída. Você não tem como apagar o conceito, por exemplo, de um quadrado. Quadrado, um objeto geométrico de 4 lados paralelos, né? O conceito de quadrado você não tem como eliminar. Você tem como eliminar todos os quadrados físicos do mundo. Um piso, um vidro, pense em objetos quadrados. Você pode destruir, derreter um vidro quadrado, você pode pulverizar um azulejo quadrado, você pode acabar com todos os quadrados que estão impressos na fisicalidade, mas você não tem como apagar o conceito de quadrado, que não é físico. Ou seja, existe uma matriz universal, existe uma matriz não física, né, que gera o mundo físico, que dá condição para que o mundo físico exista. E essa matriz, ela é cognoscente, ela é inteligente, ela é um padrão que não é aleatório. Existe uma malha que compõe o universo, uma matriz conceitual, não é físico. Se ela não é física, da onde ela veio? O que é essa geometria que está por detrás do mundo físico? O que é essa inteligência por detrás do mundo físico? Porra! Existe uma inteligência que dá a condição para que o mundo físico exista. Existe um padrão matemático preciso, tá entendendo? Proporção áurea, geometria sagrada. Então, o universo, ele não é aleatório, ele não é baseado em aleatoriedades sem nexo. O universo, ele é baseado numa inteligência. Existe uma inteligência por detrás desse processo conceitual. São conceitos, são ideias, está no plano da razão e não no plano físico, tá entendendo? Então, existe de fato uma inteligência por detrás do universo, capaz de ter pensado, capaz de ter dado vida a essa estrutura conceitual, tá entendendo? Então, existe uma inteligência por detrás do universo, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que o universo não é aleatório, não é um caos, ele é ordenado, e ele é ordenado segundo um padrão racional. Não é uma energia, tipo, eu acredito numa força, como a maioria dos panacas aí da internet, eu não acredito num Deus pessoal, num Deus racional, inteligente, eu não acredito, né, a ideia deles é essa, eu não acredito no... A maioria são ateus, não acreditam em porra nenhuma, esses aí são completamente idiotas, porque o que eu estou mostrando aqui para vocês já prova que existe uma inteligência que desenvolveu um padrão, né, a teoria da criação inteligente, né, que existe uma inteligência por detrás do mundo, capaz de ter pensado através da sua própria vontade, ter pensado no mundo e dado ordem a ele através de padrões específicos, que podem ser conhecidos pela nossa razão, mas eles existem numa razão superior. Existe uma inteligência superior que dá condição para que esse padrão se manifeste
no mundo físico. Nós, com a nossa razão, conseguimos compreender isso, né? Mas ela é independente. Se você matar todas as pessoas do mundo e não houver mais nenhuma mente humana racional, esse padrão vai continuar existindo, porque ele está impresso em cada pedacinho do nosso universo. Então é o seguinte, existe uma inteligência por trás. Se você pensar num Deus força, num Deus impessoal, né, como se Deus fosse uma energia, uma coisa impessoal, né, não haveria como haver um padrão racional por detrás do universo. Então, se existe um Deus capaz de desenvolver um padrão racional, um padrão matemático, geométrico, que dá vida ao mundo, esse ser, ele não pode ser impessoal, ele não pode ser uma energia, ele tem que ser uma inteligência. Tá entendendo? Tem que ser uma inteligência capaz de criar um padrão no qual todo o universo físico está atrelado, né? Existe uma inteligência por detrás do universo, ok? Eu poderia falar muito mais, muito mais sobre esse assunto, só que o vídeo já está com 45 minutos. Então eu vou parar por aqui e provavelmente no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão sobre... vamos falar um pouco sobre a causa primeira de Aristóteles, né? A geometria sagrada já demonstrou para nós que há necessidade de uma inteligência por detrás do universo. Não é um Deus barbado que está lá sentado numa cadeira, não possui nem corpo físico, não possui barba, né? Pelo amor de Deus, isso é o senso comum, né? Acreditar que Deus é um velho barbado que está lá punindo, perdoando e tal. Não, não é por aí. Sim, pune, perdoa, existe a providência divina, toda a Bíblia está correta, a questão do perdão, do cristianismo, tudo são outros assuntos, são assuntos mais envoltos na historicidade da Bíblia, em questões morais, etc. e tal. O que eu estou aqui levantando para vocês não é nenhuma questão bíblica ou moral, é uma questão fundamental, é uma questão de geometria, de matemática, de razão, de necessidade. Existe uma necessidade, o universo ele não é contingente, ele é necessário. Se você fizer esse processo aqui, você não chega em outro padrão. Você não vai chegar num padrão de 8 lados, de 4 lados. Você vai sempre chegar no padrão hexagonal de 6 lados. Ou seja, é uma necessidade, o universo ele é necessário. E existe uma inteligência por detrás disso tudo. Então é o seguinte, é aí que a gente vai trabalhar melhor a questão de Deus. Não é falando besteira. Eu não acredito em Deus porque eu odeio religião. Os caras, Cauê Moura, pelo amor de Deus. Felipe Neto, PC Siqueira, são pessoas que têm um despreparo para trabalhar essas questões que me deixa com náusea. Eles têm um maior preparo para falar idiotice e entreter a população. Agora, não podem... Felipe Neto, Cauê Moura, todos eles, PC Siqueira, todos esses panacas do mesmo gênero, vocês não têm competência para poder estar falando sobre esses assuntos. Então calem-se. Não deem a opinião de vocês sobre religião, metafísica, filosofia, teologia. Vocês não têm preparo para esse tipo de coisa. Você não vai dar opinião sobre neurocirurgião, sobre neurocirurgia, sobre assuntos que você não é da sua alçada. Então, se filosofia e teologia não é da sua alçada, se você não tem competência para trabalhar esses assuntos, cala-te. Fica quieto, fala sobre assuntos que vocês sabem falar bem, que são assuntos fúteis, que refletem o tipo de capacidade intelectual que vocês têm. Se vocês uma hora quiserem opinar de forma construtiva sobre metafísica, filosofia e teologia, procurem fazer um curso, procurem entrar numa universidade, ou procurem estudar até na internet de forma mais concisa para vocês trazerem conhecimentos construtivos sobre o assunto. Porque ficar arrotando pela boca, peidando pela boca, que é o que vocês fazem, não vai levar a lugar nenhum. Vocês só se humilham. Vocês não se humilham para os centenas de milhões de fãs que vocês têm, que têm o mesmo nível de capacidade de pensamento de vocês. Para essas pessoas vocês não se humilham. Agora, para todas as pessoas que têm preparo nessa área, vocês se fazem idiotas. Tá entendendo? Você mesmo, Felipe Neto, fez um vídeo dizendo que um vídeo que você fez sobre o Felipe Neto do passado, que era idiota, que era machista, que era panaca, que não, né, que falava um monte de besteira e agora você se arrepende. Se você um dia assistir esse vídeo que eu estou fazendo, pense nisso.
que você vai se arrepender sobre a sua opinião leiga a respeito de Deus, leiga a respeito de religião, de cristianismo, de teologia. Você tem uma opinião chula, do senso comum. Então eu espero que daqui a 10 anos você faça um novo vídeo sobre o Felipe Neto de hoje e você fale, pô, realmente eu era um idiota. Eu achava que Deus era um barbado que está lá, né, jogando raios e punindo pessoas, um Deus do senso comum, do Zé do Posto, como diz o Nando Moura, né? E não é. A coisa é muito mais profunda. Vai estudar geometria sagrada, vai estudar proporção áurea, vai estudar um pouco de teologia mais profunda, de metafísica, que aí você pode, né, opinar sobre o assunto ao invés de ficar peidando pela boca.